Nós louvamos a Deus, eu só tenho que louvar a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de levar até o seu lar uma palavra de Deus. Esse é o programa Pare e Pense da Comunidade Evangélica Rema. Irmãos, essa semana nós estamos tratando de um assunto sério. O mundo inteirinho passa por esse problema. Droga. Isso é uma epidemia, uma destruição. E quando a gente fala em droga, eu não estou falando apenas em maconha, cocaína, crack, não. Eu estou falando em maconha, cocaína, crack, cigarro, bebida alcoólica, eu estou falando em tudo isso. Tudo que te escraviza. E a nossa visão disso, e a experiência que nós temos de muitos anos, que eu já tenho 34 anos, irmãos, que eu lido com pessoas assim, é que todas as pessoas que não têm Jesus Cristo são escravas de alguma coisa. O inimigo escraviza, ou com depressão, tantas coisas, irmãos. E nós estávamos conversando no programa passado com a pastora Joelma e o pastor Gerson. E nós pudemos, e nos outros programas passados, nós conversamos com o Eric, que ele teve um problema sério na área de maconha e cocaína. No caso do pastor Gerson, foi o caso da bebida alcoólica. Ele deixou um tempo, casou, mas a sementinha estava lá dentro dele, ele era escravo ainda. E ele lutou, até que ela volta de novo. Quando ela voltou para arrebentar, não só com ele, porque quando ela era solteira, a droga ia acabar com ele e com a família dele, a mãe, o pai, os irmãos, né? Mas agora ele já tinha uma esposa e ele já tinha uma filha. Agora, você ouviu no programa passado a esposa, a pastora Joelma, dizer o seguinte: eu não abro mão do meu casamento. Buscava ele no bar com a filha. Quem sabe você hoje está pensando assim: eu vou enfiar o pé nesse homem, eu vou enfiar o pé nessa mulher. Ou, isso é muito mais fácil, irmãos. Enfiar o pé, largar, isso aí qualquer um faz. Agora, lutar pelo casamento, isso é o mais importante. E eu gostaria de continuar ouvindo a pastora Joelma nesse sentido, onde ela começou a lutar pelo casamento. Então eu gostaria de saber da pastora Joelma o que passou na cabeça dela, se ela procurou ajuda, como é que foi esse momento assim, de ter um esposo que chegava, porque o pastor Gerson não era aquele tipo de pessoa que chegava em casa enfiando o pé e quebrando tudo. Não, ele já não tinha o diabo já não usava ele nisso. Chegava em casa, ia dormir e tal, aquela coisa toda. Já era bem passivo e trabalhava também. Eu gostaria de saber da pastora Joelma o que ela fez qual a atitude que ela tomou durante esse período do vício dentro da casa dela. Primeiramente, eu tentei conversar. Conversávamos, eu ouvia promessas: não vou fazer mais, eu prometo, eu me arrependi, me desculpa. E tá bom. Aí eu confiava. Mas novamente, e isso foi se tornando, né, um ciclo vicioso. E aí eu passei a procurar ajuda em outros caminhos. Também nada acontecia. Pelo contrário, ia piorando cada dia mais. Só que eu não entendi, e aí eu ficava sem resposta, eu não entendia. E aí eu começava a achar que ele já não tinha mais caráter, que ele já não tinha mais palavra, porque a escravidão da droga, ela leva a pessoa a ter esse sentimento. Ele não vale mais nada. E a pessoa não tem mais conserto. Eu quero até ouvir do pastor Gerson, e fica ruim isso pra gente, né, Gerson? Você prometia, você não cumpria, e dentro de você, como é que fica? A promessa era constante, diariamente. Mas a força do vício era maior.
A força Você do não vício era maior. sentia mal, assim, de dizer assim, se olhar para sua esposa, olhar para sua filha, dizer, eu nunca mais bebo. De repente, a hora que você abriu os olhos, você está dentro do bar bebendo. Vinha um arrependimento. Sofria. O arrependimento batia forte no peito. Mas só que o vício era mais Não forte. conseguia. Não conseguia. Escravo mesmo. Escravo do álcool. E aí, Joelma? E aí chegou ao ponto, assim, o fundo de poço, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai esperar chegar ao fundo do poço? É onde a gente não tem mais forças para conversar, não tem mais o que procurar. Aí veio o momento de desistir, né? E veio o momento de desistir, mas e no coração, aí você sempre pensa em Deus, a gente sempre pensa em Deus, mas a gente pensa um Deus distante, um Deus que não pode fazer nada, e eu preciso fazer algo com as minhas próprias mãos. Quando, na verdade, nós precisamos buscar um Deus, entendendo que esse Deus, ele tem total poder para te resgatar. Só que você não conhecia esse Deus. Só que eu não conhecia, mas aí eu comecei a buscar em oração no meu interior, mesmo sem conhecer, e Deus colocou pessoas nas nossas vidas que vieram, que falaram de Jesus, que mostraram para nós o que era o pecado, que isso era um pecado que estava nos escravizando, que o demônio estava usando essa situação. E aí eu passei a entender, hoje eu entendo, que aquela condição que o Gerson prometia e não cumpria, não era ele. Eu não tava, era o diabo que escravizava ele. Aí eu passei a entender Efésios 6, que fala que a minha luta não é contra a carne e sangue, é contra principado, é contra a potestade. A minha luta não era contra o pastor Gerson, a minha luta era contra o pecado que estava dominando o vício ali na vida dele, que não permitia. Ele tinha vontade, mas ele não conseguia. Você entendeu que a solução não era brigar com ele, não era largar ele, não era partir para uma outra vida. Não. O problema não era o Gerson, era quem estava nele. Sim. Quer dizer, se aquele escravo, o Satanás, saísse, o espírito do vício, né? Se o espírito do vício saísse, o Gerson voltava ao normal dele. Com certeza, porque quando ele não bebia, ele era uma pessoa totalmente diferente. Um pai amoroso, um marido amoroso, que nunca permitiu que faltasse nada dentro de casa, cuidadoso com a família, mas o álcool era simplesmente um copo de cerveja para destruir totalmente a vida dele. E aí, mas aí eu não entendia, eu falava, mas como que ele Deixa eu perguntar uma coisa, talvez tenha muita gente que faz isso. Eu só vou beber um copinho, como é que funcionava, Gerson? Eu só vou tomar uma saideira aqui, só vou tomar um copinho. E aí, daí para frente, como é que era? A realidade, pastor, a gente tem que evitar o primeiro gole. Se você não tiver força, justo, o ambiente faz a diferença também. Se a gente não evitar o primeiro gole, a pessoa não consegue sair da situação. Bebeu o primeiro, ele já cria força para tomar da número 1 a 51. Então ele vai embora. Ele vai embora. Não consegue parar. Quando eu falo da número 1 a 51, é porque eu cheguei a um ponto que eu bebia de tudo. Tanto a cerveja como a cachaça. Conhaque, o que aparecia na frente eu traçava. E sempre tinha um motivo para tomar um conhaque. Tá frio, tá não sei o quê, eu tô resfriado, eu vou tomar uma dosinha de pinga para abrir o apetite, lá vai. O colega vem e chama, né? É outro que está na mesma situação, né? Que precisa de uma libertação também. Não podemos jogar culpa no companheiro, na pessoa, no amigo, no colega. Não todo mundo na mesma situação. Todo mundo na mesma situação. Escravo. Escravo do álcool, da bebida ou da droga, até mesmo do cigarro, né? E aí, João, e aí você entendeu que o problema não adiantava você bater no Gerson. Não adiantava. Bater no sentido assim, de brigar com ele, você entendeu que era espiritual. Não adiantava. Aí quando nós conhecemos a palavra de Deus, o que foi feito? Nós nascemos de novo. Morreu para o mundo.
Morreu. Defunto não bebe. Defunto não bebe, porque se ele beber, ele não morreu. E aí, morreu. Aquela situação morreu, e aí nós passamos a ter uma nova vida, porque Jesus estava ali na nossa vida. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a frequentar uma igreja, fomos aprendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos limpos pela palavra. Então, nós somos limpos pela palavra de Deus. O que quer dizer isso? Aonde a palavra de Deus entra, já não vai ter mais lugar para bebida, para o cigarro, para todas as coisas que a palavra de Deus condena. Então, aí nós fomos até hoje, dia a dia, nós somos limpos pela palavra de Deus. E isso nos dá a segurança de estar libertos, morrer mesmo. Nós somos nova criatura, nós somos hoje pessoas diferentes, que nós hoje damos valor à palavra de Deus, porque foi Jesus que nos libertou. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Gerson. Fisicamente, você chegou a um ponto de já ter efeitos físicos na sua vida? Com certeza. Eu tive até internado por 15 dias no hospital. Atacou fígado, pâncreas. E o fato, esse período que eu fiquei internado no hospital, o médico falou para Joelma: fica com ele aqui que ele não pode nem tossir. Nossa, tossir, ele estava sujeito a estourar o pâncreas. Ô, louco! Não sei se é o organismo mais fraco que dos outros, mas o meu chegou nessa situação. Afetou mesmo? Afetou o pâncreas, o fígado. E até hoje ainda tem umas consequênciazinhas. Traz consequências do Eu acho que Deus passado. Deixa, né? É uma lembrancinha. Fala lá, tá vendo? Uma cicatriz, né? Isso. A hora que você comer qualquer coisa e te fizer mal pro fígado, você lembra que você destruiu ele lá atrás, né? Mas é verdade. É a gente que decide, né? Na época, a gente que decidia, não, eu vou fazer isso porque eu sou homem, eu trabalho, eu tenho direito, né? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, faço o que eu quero, e deu nisso. E vai dar nisso para aquele que tiver na prática disso aí. O fim dele vai ser isso aí para pior. E graças a Deus que nós fomos libertos disso. Mas vamos colocar uma coisa aqui que eu acho importante. A posição da esposa de não abrir mão da restauração do marido. Então, eu gostaria que você, esposa, ou você, esposo, mas a maioria são os esposos, né, que bebe. Se a gente for fazer aí uma contagem, aí eu acredito que é mais homem do que mulher que está nessa situação, né? Você não pode desistir. Você tem que ouvir no seu coração uma coisa. Você precisa gravar isso no seu coração. Não é o meu marido, não é o meu filho, tem um espírito de escravidão em cima dele. Enquanto esse espírito do vício não deixar ele, e esse espírito só deixa quando coloca Jesus Cristo dentro da pessoa, quando ela tem uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Nós estamos chegando no final desse programa, mas eu quero convidar você a participar do próximo programa, que você vai ver o desfecho disso tudo. O que aconteceu hoje, a libertação, a vida do casal, como é hoje. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus.